O pessoal costuma perguntar aí pelos clubes afora, e essa pergunta tem sido reincidente no nosso canal, qual é a melhor pista, qual é o melhor tipo de pista para utilizar, para voar com nossos aeromodelos, e este é o nosso assunto de hoje. Mas antes de entrarmos na questão, eu tenho aqui duas correções para fazer em relação ao vídeo do episódio 43 da última semana aí, onde falamos sobre trens retráteis, pneumáticos, mecânicos, onde faltou dizer o seguinte: há um terceiro tipo de trem retrátil, que é aquele que já vem com o servo embutido no próprio mecanismo do trem. Eu não tenho um desse em mãos, mas é algo similar a este conjunto, e o servomotor que aciona o trem, ele já é embutido nessa cápsula onde vai o mecanismo que estende e retrai o equipamento. Então temos sim um terceiro tipo de trem retrátil. Outra pergunta que nos fizeram, e essa chegaram alguns e-mails inclusive, foi o seguinte: quando eu mostrei aqui o trem pneumático, ficou faltando explicar como que eu encho aquele tubo, aquele cilindro de ar para utilizar o trem pneumático. E há duas maneiras de fazer isso. A mais, digamos assim, comum é você ter um compressor para essa função, e aqui eu tenho um modelo deles, ó. Este é um compressor de ar para encher pneu de carro, pneu de bicicleta, pneu de moto, onde eu tenho uma válvula que eu vou conectar naquela válvula do cilindro de ar e vou então inflar, vou encher de ar aquele cilindro. A alimentação deste compressor é de 12 volts, então eu posso utilizar a mesma bateria do starter que nós utilizamos para dar partidas nos motores Glow, ou então utilizar uma bateria extra, enfim, qualquer bateria de 12 volts vai funcionar. E a média de pressão que se coloca dentro desse cilindro é de 80 psi. A outra maneira não muito confortável é o ir a um posto de gasolina, só que isso gera um problema. A média que o trem retrátil pneumático funciona com o cilindro cheio é em torno de 12 eventos, digamos assim, de estender e retrair os trens. Após isso ele para de funcionar e mantém o trem permanentemente estendido. Bom, voltando à questão das pistas. Nós temos 4 tipos de pistas utilizadas nos clubes de aeromodelismo. A primeira delas, grama. A segunda, asfalto. A terceira, concreto. E a quarta, terra de chão batido mesmo. Então assim, dizer qual é a melhor é uma questão de ponto de vista, uma questão de escolha própria. Não dá para dizer esta é a melhor. Na minha opinião, isto é minha opinião, não estou dizendo que é a melhor, eu aprecio muito a pista de concreto. E vou explicar o porquê. Aliás, vamos falar das 4. As peculiaridades de cada uma. Começando pela pista de concreto. Normalmente ela é muito plana, ela tende a não ter aquelas falhas, aqueles pequenos grânulos de areia que a pista de asfalto tem. Então ela não gera grandes danos aos pneus de um aeromodelo. E é uma pista extremamente lisa, onde se pode aproveitar bastante a questão do efeito solo. Efeito solo, resumidamente, é quando o avião chega próximo do solo, próximo da pista então, e a própria pressão que a asa gera do ar em relação à pista forma uma espécie de colchão de ar embaixo desta asa, fazendo com que esse avião tenha mais sustentação. Isto não é possível com a pista de grama, um pouco ocorre com a pista de asfalto, perdão, mas não é possível muito com a pista de grama, em função de que o ar não fica ali totalmente plano, ele se espalha pela grama. Seguindo então, pista de concreto. Pista de asfalto, também uma pista muito legal de voar, eu já voei nas 4, muito bacana uma pista de asfalto, mas ela gera o seguinte inconveniente: se você for voar numa pista de asfalto com rodas de borracha, aqui eu tenho, por exemplo, um trem dianteiro, uma roda da marca Dobro, é isto? Dobro. Se você for voar com esta roda em uma pista de asfalto e realizar um pouso glissado,
ou estiver um vento de través e você tiver que descer o avião e essas rodas começarem a rolar na pista meio de lado, o desgaste dela vai ser muito pequeno. Duram longos anos estas rodas de borracha. Mas se você tiver este outro modelo, este aqui eu não sei que marca é, deixa eu verificar aqui. Não dá para identificar. Mas é uma roda de espuma. Essa aqui fica quadrada em questão de 4 pousos. Porque ela é uma espuma, é muito fofa, olha aqui, ó. Dá para apertar e verificar, ó. Então na pista de asfalto, esta aqui se danifica muito rapidamente, até no próprio momento, no próprio movimento de rolagem convencional, não só em pousos e decolagens. Já de borracha dura bastante. E na de concreto, de espuma, como a de concreto ela é muito mais lisa em relação à de asfalto, esta aqui não sofre lá grandes danos também. Pista de grama. O clube que eu vou atualmente é feito com uma pista de grama. É uma pista muito boa, mas desde que a grama esteja sempre o mais baixo possível, ela esteja com um corte mais rente ao solo possível. Por quê? À medida que esta grama cresce, você gera um atrito muito maior, para que o avião percorra e adquira velocidade para decolar. Ele tem que fazer um esforço muito maior se essa grama estiver alta. O ponto extremamente positivo da pista de grama é que numa queda a grama tende a amortecer o impacto. Ela gera menos danos em relação à pista de asfalto e à pista de concreto. Eu acredito aí que a grande maioria dos clubes tenham pistas de grama e de asfalto. Esta é a grande maioria, pelo menos nos clubes aqui no sul que eu costumo frequentar, é o que nós temos. Hoje eu estou com uma camiseta aqui, ó, do clube GVRC. É o grupo, deixa eu verificar aqui, Grupo Viamão de Aeromodelismo, aqui no município de Viamão, ao lado de Porto Alegre. Um clube muito antigo, muito conceituado, possui pista de asfalto, possui 2 pistas inclusive, e é um clube muito bacana de voar. Depois da pista de grama, nós temos a pista de chão batido. Normalmente as pistas de chão batido são aquelas em que é cedido uma área, nós recebemos uma área que podemos voar lá e temos que trabalhar esse piso. Normalmente deixamos ele em chão batido. Qual é o contra da pista de terra, a pista de areia? É que o movimento da hélice, o deslocamento do ar faz naturalmente com que haja muita poeira, muita terra voando junto com os nossos aeromodelos, e invariavelmente esta areia acaba entrando nas rodas, no motor, naquelas pequenas entradas, chave de liga e desliga, enfim, tudo que é parte do aeromodelo que seja possível de entrar poeira, entra. Então a manutenção, a limpeza deste modelo torna-se um pouco mais trabalhosa. Há o agravante ainda de que a poeira, se entrar no carburador do aeromodelo, vai levar areia para dentro das palhas mecânicas e poderá, o que acontece bastante, arranhar aí camisa e pistão, vindo a danificar, vindo a fazer com que este motor fique com baixa compressão, ele perde força por mais que se regule. Então, esses são os 4 tipos de pista mais comuns que tem. Aqui no Brasil não temos pista com neve, pista com gelo, mas já assisti a vídeos no YouTube, é bem fácil de localizar, de pistas de aeromodelo que na época de inverno possuem neve. Então retira-se os trens convencionais dos aeromodelos, coloca-se esquis, é muito bacana de voar. Eu vejo eles pousarem, decolarem sem nenhuma dificuldade, porque o coeficiente de atrito é relativamente baixo e deve ser muito bacana. Em relação então a pistas, é isso, não há qual é a melhor, qual é a pior. Muita gente reclama da pista de concreto e de asfalto, argumentando o seguinte, que durante a decolagem ou durante o pouso, se ocorrer alguma do avião pilonar, seja, enfim, nas 2 situações, que pode quebrar a ponta da hélice ou esfolar a ponta da hélice. Isto de fato é verdade, porque na grama e na areia, na grama praticamente não acontece.
praticamente a hélice aqui não quebra. Ela dá uma leve desgastada que normalmente dá uma balanceada e segue o baile. Já no asfalto e no concreto, ela tende a tirar pedaços da ponta da hélice, então obrigatoriamente eu tenho que parar e refazer o balanceamento. Mas convenhamos o seguinte, avião não é para bater hélice, seja a pista que for. Se eu estou pilonando o aeromodelo, falaremos nisso mais adiante, se em qualquer um dos momentos, decolagem ou pouso, alguma coisa está errada. O CG do avião está adiantado, ou eu não estou com habilidade suficiente para dominar este modelo, ou às vezes uma roda travada faz, ou ambas as rodas dos trens travadas, apertadas um pouco demasiado, fazem com que esse avião pilone e evidentemente ele bate a hélice e ela acaba esfolando, mas não podemos adotar isso como, digamos assim, um mecanismo para que eu não goste de uma pista de asfalto ou de concreto. Elas são muito boas de voar porque o avião corre com muita facilidade. O esforço para a decolagem é muito menor. E claro, consequentemente, na hora do pouso, este avião tende a correr muito mais, porque ele não tem o atrito nem da grama, nem da areia que segure estas rodas durante o momento de rolagem. Certo? Então, é uma questão de novo, adquirir habilidade para não pilonar, não quebrar a hélice e aproveitar. Eu digo para todos o seguinte, eventos de aeromodelismo aqui no Rio Grande do Sul nós temos bastante. Aproveitem, são pistas diferentes, são pessoas diferentes, aviões diferentes. É um momento de aprendizado, vivencie, não perca essas oportunidades. Ah, mas eu nunca voei numa pista de concreto. Aproveite para voar. Chega lá e pergunta, olha, eu nunca voei em pista de concreto ou de asfalto, enfim, quem é que pode me dar um auxílio e me dar ajuda? Aproveite esses momentos que são de aprendizado, certo? Por hoje é isso, até o nosso próximo encontro.